Oh, boa noite. Consegue me ouvir? Sim, estou escutando. Ah, muito bem. Conseguimos? Daqui fala a Felicidade. Diversas temáticas. Já foram se apresentando os oradores. Obrigada de forma especial à doutora Kátia, ao Amilcar, a Jandira, pela vossa presença, por terem aceitado dialogar sobre esse assunto. E ouvimos agora um pouco a experiência do Brasil, então as mudanças climáticas estão impactando globalmente, não é? Então, vamos aqui compartilhar, ouvirmos as nossas experiências, também conversarmos entre potenciais alternativas de resposta. E lembrando também que quando conversamos, ou quando escrevemos, ou falamos e ouvimos sobre mudanças climáticas, os seus efeitos acabam sendo mais em torno do que acontece a nível físico, estrutural. É ainda muito pouco ou pequeno o debate em torno dos seus efeitos na saúde mental. Mas também, ao mesmo tempo, nós temos consciência de que a saúde mental ela é primária, não é? Eu entendo saúde mental como uma base, como um alicerce do ser humano. Se a mente não funciona, o físico também vai funcionar com alguma deficiência. O bom e importante, o que temos visto é que recentemente também tem crescido o diálogo, a conversa em torno dos impactos na saúde mental. É daí que nós também vimos importante, interessante e relevante trazermos essa reflexão ao debate. Estamos gratos pela participação de todos aqui presentes, que também se identificam com esse interesse em torno do tema. Sem levar muito tempo, não é? Os nossos oradores, vamos iniciar na sequência. Primeiro vamos ter a fala, não é? Em torno de 10 minutos a 15 no máximo, do nosso orador Amilcar, e a seguir nós vamos ter também a participação da nossa colega Jandira e também a participação da nossa colega Kátia, será a última. E depois dessas apresentações, nós poderemos já, de forma aberta, não é, ir conversando sobre os vários olhares partilhados por esses três, não é, oradores, não é, sobre este assunto. E para a intervenção, a interação chegar do momento, nós vamos pedir que cada um, né, levante a mão e vamos falando à vez, para que possamos ter esse diálogo de uma forma mais fácil de conseguirmos nos perceber. Então, sem mais delongas, obrigada. E a Milka atende o momento para compartilhar um pouco o olhar em torno da experiência, trabalho que tem feito, olhando para esse olhar na dimensão ambiental, mudanças climáticas, não é? E as respostas que tens visto, né, se levantar em torno do contexto do vosso trabalho. Obrigada. Amilcar, estamos aqui. Enquanto o Amilcar se posiciona, eu havia coordenado com o Amilcar para apresentarmos nós dois. Ok, a Saf Moz, muito bem, muito bem. Vamos, estamos mesmo a falar com a Saf Moz, Amilcar, você, todos eles, né, todos vocês podem partilhar. Antes, Juliana? Sim? Alô, Juliana? Sim. Não sei se antes me permite rolar um vídeo só de 2 minutos, posso adiantar?
Sim, sim, muito à vontade, muito à vontade. Boa. Obrigado. Opa, boa noite. Boa noite. O vídeo não está dando certo. Dando certo, mas vamos na apresentação. Assim que eu tiver oportunidade, irei partilhar. Muito bem, obrigado. Tome a Bem, palavra. então, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a esse nosso programa de hoje e principalmente do tema que foi escolhido sobre o impacto das mudanças climáticas na saúde mental. E como todos sabemos que as mudanças climáticas são uma realidade nos dias de hoje, nós cá como a SAFMOS vamos trazer um contexto geral sobre as mudanças climáticas, o seu impacto na sociedade e também juntos vamos encontrar soluções para que possamos ajudar a nossa sociedade a desenvolver com uma consciência mais saudável. Primeiro, queria começar a definir ou a dar conceitos sobre as mudanças climáticas. Bem, as mudanças climáticas entendemos como qualquer alteração no clima. E essa alteração é uma atividade atribuída ou da ação humana. Ou seja, os efeitos são causados pelo homem. No entanto,
o nosso dia a dia estamos rodeados com este contexto de uma realidade que afeta o ambiente, sobretudo a nossa ação ao nosso meio social, cultural e, ao mesmo tempo, ambiental. Então, é importante trazermos essas abordagens para que todos possamos entender aonde é que parte o assunto das mudanças climáticas. As mudanças climáticas partem mesmo através das nossas ações, a nossa forma o nosso comportamento sobre o meio ambiente, sobre o clima, sobre a consciência humana, e é esta consciência que nós vamos discutir como é que as mudanças climáticas afetam na saúde mental do ser humano. Entretanto, gostava muito antes de lembrar que no nosso país, Moçambique principalmente, temos vindo a viver realidades que todos nós conhecemos sobre as mudanças climáticas. Falo dos exemplos mais recentes, dos ciclones, temperaturas altas, chuvas irregulares, entre outros fatores. No entanto, podemos olhar num contexto mais sobre as mudanças climáticas como se não fosse nada. Mas esses efeitos que eu acabo de mencionar, eu falo das chuvas irregulares, das temperaturas altas, dos ciclones, têm efeitos muito graves na nossa saúde mental. Só para termos um pouco de ideia, quando nós registramos anualmente situações como falta de chuva, tem impactos na nossa saúde. Muitas vezes nós registramos isso de forma indireta, mas tem impactos diretamente na saúde mental. Nos dias de hoje, nós sofremos vários riscos de saúde. Falo das febres, tosses, gripes, falo também de situações como cólera durante o período das chuvas. Então, todos esses efeitos têm alterações na saúde mental do ser humano. Portanto, é importante que essa consciência comece das nossas casas, comece também esta consciência das nossas famílias, no nosso bairro, sobre a importância de garantir que esses efeitos sejam cada vez mais reduzidos. Agora, a pergunta que eu gostava aqui de deixar para os caros participantes é: de quem é a responsabilidade de cuidarmos do clima, do ambiente? Acima de tudo, de quem é a responsabilidade quando nós registramos esses efeitos climáticos? Porque outra hora nós registramos os efeitos, as mudanças climáticas estão aí, só nos lembramos de cuidar do ambiente quando estamos em prejuízos, ou quando acontecem situações de ciclones, de cheias, situações de falta de chuva irregular, mas nos esquecemos do passado, o que o ser humano fez para que isso não acontecesse. Então, queremos com este debate trazer abordagens para que a consciência seja mais refletida antes, não depois. Precisamos agir antes e não depois. Prevenir é a melhor solução, como todos sabemos. Este é o momento de começarmos a consciencializar as nossas famílias, os nossos filhos, a nossa sociedade sobre a importância de continuarmos a preservar o meio ambiente. Então, vou deixar alguma palavrinha aí para o meu colega Amilcar, não sei se já está posicionado, para que ele possa deixar algum posicionamento acerca do assunto e depois vamos abordar os outros assuntos. Obrigado. Muito boa noite a todos. Conseguem me ouvir? Boa noite. Sim, Amilcar, conseguimos. Muito bom, muito bom. Pronto, eu me chamo Amilcar Raja, eu sou engenheiro ambiental de formação,
estou nessa área desde 2020 e estou aqui para contribuir um bocado daquilo que eu sei em relação ao tema que é as alterações climáticas e os seus climáticas são todas aquelas anomalias que nós vamos registrar no clima que antigamente não eram registradas. O que é que isso quer dizer? Estamos a dizer que tudo aquilo que é novo, que anteriormente não era vivido em relação à temperatura, chuvas, entre outros fenômenos atmosféricos, nós podemos considerar como mudanças climáticas. E alguns artigos afirmam que desde 2011 até 2020 registrou-se um aumento ao nível da temperatura global de 1,1 grau Celsius, o que significa que naquelas zonas onde a temperatura normalmente já é alta, temos aí uma adição de mais 1,1 grau Celsius, o que significa que as temperaturas vão aumentando cada vez mais devido às atividades antrópicas. Mas o que é que causa essas alterações climáticas como tal? Nós temos o processo de efeito estufa, que é a capacidade normal da Terra de reter o calor do Sol. Mas este efeito estufa tem vindo a aumentar a sua capacidade devido às ações do homem. Por que essa capacidade do efeito estufa aumenta? As atividades que o homem tem feito têm liberado certos gases, como é o caso de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e gases fluorados. Estes gases, quando chegam na atmosfera, eles vão absorvendo maior quantidade de energia solar em forma de calor e vão retendo na atmosfera. E quanto mais o tempo vai passando, estes gases vão aumentando e também o calor, ou seja, as temperaturas na Terra cada vez mais vão aumentando. E por que esses gases estão a se tornar mais comuns na nossa atmosfera atualmente? Esses gases estão a se tornar mais comuns devido às atividades antrópicas. Quais são essas atividades? Queima de combustíveis fósseis, queima de gás, queima de carvão, o aumento de abate das árvores, o aumento das atividades de pecuária. Temos também o uso de dispositivos de refrigeração compostos por CFCs. Então, esse leque de atividades que os homens vêm executando devido aos altos índices de industrialização vão libertando os gases do efeito estufa e, por sua vez, o efeito estufa vai se incrementando cada vez mais e chegamos a esta situação que dizemos alterações climáticas. Então, qual é a relação dessas alterações climáticas com a saúde dos homens? Eu vou dar aqui exemplos básicos para que nós percebamos devidamente. Quando nós verificamos aumento de temperaturas, verificamos que há certas zonas com rios que têm um caudal intermitente, ou seja, aquele caudal que só tem água no momento de chuva. Então, nessas zonas onde há aumento de temperatura, os rios normalmente vão secando. E quando nós temos situações de seca nos rios, verificamos que a população tem problemas de praticar a agricultura de subsistência. Ou seja, a população já não vai conseguir ter a sua subsistência porque os rios não têm água. Então, este processo todo vai começar a criar problemas mentais nas pessoas, porque as pessoas vão passar mais tempo a pensar de onde é que vamos tirar o nosso sustento, como é que nós vamos alimentar os nossos filhos.
onde é que vamos apanhar água para beber? E isso, de certa forma, vai criando esses problemas mentais. Não só podemos ter numa cidade onde nós tínhamos bons jardins, onde nós tínhamos algumas florestas, alguns parques, onde as pessoas estavam habituadas a ter momentos de lazer. Então, quando estes parques começam a reduzir a sua qualidade em termos de vegetação, ou seja, a vegetação começa a morrer, os pássaros, entre outros animais, vão emigrar para outras zonas, podemos verificar que a população daquela zona já não vai conseguir ter momentos de lazer plenos, o que vai fazer também com que eles se sintam mal, já não vão gozando daquele bem-estar anterior. Não só, também temos o caso de cheias, que resulta também das mudanças climáticas, ou seja, em algumas zonas chove mais, noutras zonas chove menos. Então, nas zonas que chove mais, ocorre a situação das cheias. As cheias que podem destruir propriedades, podem ceifar vidas. Então, esse leque de situações vai fazendo com que as pessoas tenham problemas de saúde relacionados à subida de tensão ou abaixamento da tensão, problemas de dores de cabeça, problemas de circulação, entre outros. Então, eu acredito que quanto mais nós verificarmos alterações climáticas ao nível da superfície da Terra, mais teremos pessoas com problemas mentais. Então, sendo assim, convido a todos os convidados, todos os presentes, para darem aqui seus contributos, para depois passarmos para a fase de como ou quais são as medidas de mitigação para essa questão das mudanças climáticas. Obrigado. Ok. Obrigada, Amilcar. Obrigada, Asaf Moz. Podemos reter aqui que as mudanças climáticas, né, são as alterações que estamos a vivenciar no clima, que tem sido apontado como causa as ações do homem e o seu impacto no meio ambiente, não é? E é importante que, mais do que reagir, nós pensemos em ações antecipadas, a questão da preservação do meio ambiente, que atitudes, partindo de cada um e da sociedade como um todo, podem ser repensadas para melhorar a nossa relação com o meio ambiente. Também ficou-nos aqui a apreciação de que esses impactos, né, de certa maneira, os impactos das mudanças climáticas ou os efeitos das mudanças climáticas, seja muita chuva, pouca chuva, seca, cheias, ciclones, não é? Ventos extremos, eles acabam, de certa forma, destruindo os meios, os recursos que geram a capacidade de produção das famílias. E com isso também vem a preocupação que, de certa maneira, é o estresse relacionado a como, não é, colocar o pão na mesa, como se reerguer dentro desse contexto de danos, não é? De certa forma, acaba chegando à nossa saúde mental. Podemos ver aqui nessa abordagem, esses efeitos têm seu impacto na saúde mental, e com isso nós vamos também pedir uma indução sobre esse assunto, começando com a intervenção da colega Jandira, e a seguir nós vamos ter a intervenção da colega Kátia. São psicólogas que trabalham na área da saúde mental e também fazem apreciação sobre os efeitos da mudança climática na saúde mental. Obrigado. Para a Jandira ter o seu momento, tem a palavra. Então, vamos passar mais uns 10 a 15 minutos ouvindo, não é, a partilha da Jandira. Boa noite. Eu chamo-me Jandira Mangliati Naife, sou psicóloga clínica.
Trabalho em Inhambane, na Direção Provincial de Saúde de Inhambane. Sou a chefe do Programa de Saúde Mental. Eu preparei uma apresentação para relacionar o impacto das mudanças climáticas na saúde mental. Então, vou tentar projetar. À vontade, doutora. Tecnologia está me traindo. Acontece. Eu aqui não consigo visualizar a minha câmera. Está tudo escurinho aí, mas o vídeo está ligado. Ok. Não consigo localizar a apresentação. Peço desculpas. Tudo bem, doutora. Tem o seu tempo, vai localizando. Já tem alguém a tentar partilhar? Ok, obrigada. Acho que o Luciano... O Luciano está partilhando a sua apresentação? Não. Luciano, desculpe, peço para retirar o modo partilha, porque está aqui a interferir no... Obrigado. Obrigada. Deixa eu ver se eu consigo agora. Conseguem visualizar alguma coisa? Não, né? Ainda não. Não, ainda não. Ok. Ainda não. Aqui tem a opção da janela. Ainda não. Tudo bem, obrigado. Para quem que eu posso partilhar? Doutora Felicidade, não sei quem pode me apoiar, eu poderia partilhar a apresentação. Pronto, ali no ícone, depois da câmera, tem um ícone que vem CC, o ícone das emoções, e tem a seguir o ícone com um tracinho. Clicando ali, não aparece a opção de partilha? Aparece, e eu já cliquei. No entanto, Não está, dá certo. não está a aparecer a apresentação. Apresentem as outras janelas que eu tenho abertas, menos da apresentação. Não aparece o seu ecrã. É que no meu aqui, não sei o que está acontecendo com o vídeo, está com um pequeno problema. Pode partilhar para a Vânia, para ela pôr em partilha? Sim, Enquanto isso, nós podemos ir seguindo. Só para... Posso partilhar agora mesmo. Sim, É uma obrigada. questão de sair, voltar Talvez a entrar poderia novamente para abrir poder o... apresentar. Sim, eu acho que também... deveria abrir primeiramente a apresentação no celular e depois partilhar o ecrã. Só assim é que vai funcionar, porque parece que a apresentação não está aberta. Então, talvez tente essas opções aí, doutora Jandira. Eu estou a entrar pelo computador e a apresentação está aberta, está minimizada. No entanto, quando eu coloco aqui para apresentar, eu só consigo ver a apresentação da minha caixa de mensagem, caixa de correio eletrônico. Talvez sair e já partilhei com a Vânia. Muito bem, obrigado. Então, a Vânia vai partilhar enquanto vai apresentando.
Consegue ver o meu ecrã? Sim, Sim. mas Ok. Consigo ver também. Mas eu acho que não está completo o ecrã. Sim, se estiver a usar o computador, observe bem os diapositivos. Está ali, coloque em modo de apresentação, para conseguirmos visualizar o slide. Ok. Estou a usar celular. Ok, peço desculpas pelos constrangimentos. vamos. Temos que ir seguindo. Posso? Ok, tudo bem. Enquanto a Vânia vai tentando apresentar, pode ir seguindo. Tudo bem. Obrigada. Eu dizia que chamo-me Jandira Mangati Naif. Eu sou psicóloga clínica e de aconselhamento, formada pela Universidade da Politécnica. Estou neste ramo de saúde mental como psicóloga clínica desde 2012. Trabalho na província de Inhambane, na Direção Provincial de Saúde. Sou a responsável do programa de saúde mental. Então, primeiro eu quero agradecer pelo convite que me foi feito para poder participar deste momento que eu acredito que vai agregar muito saber para mim. Falar de saúde mental, falar do impacto de saúde mental em jeito de contextualização, também quero parabenizar os primeiros 2 oradores. Praticamente eles estiveram aqui a introduzir, deram uma contextualização e uma introdução do que seria mudanças climáticas. Olhando para a questão de saúde mental, eu primeiro iria falar da questão da mudança climática, fazendo uma relação. Em Moçambique, Moçambique é um país afetado por vários desastres cíclicos. Isto também foi possível presenciar, foi possível perceber durante a apresentação dos colegas que Moçambique é um país que é caracterizado por vários desastres cíclicos e ocasionais provocados por fenômenos naturais, como inundações, secas e ciclones e mesmo sismos. Em Moçambique, assuntos de saúde mental ainda são um desafio, apesar do crescente reconhecimento. Eu sempre tenho dito que quando nós falamos de saúde mental em Moçambique, é como se ainda estivesse numa fase embrionária, porque pouco se falava da questão de saúde mental, embora seja muito de grande importância, mas com a questão do Covid, o Covid veio despertar a atenção de muitos para este assunto do que é a saúde mental, daí da sua importância. Daí que se consegue perceber um certo reconhecimento, o próprio reconhecimento da própria saúde mental. Mas também sentimos que há muitos desafios, por isso é que falo muito da questão da fase embrionária, muitos desafios, porque poucos ainda percebem o que é isso de saúde mental. Então, se poucos percebem, significa que temos de trabalhar muito no que concerne à promoção de serviços de saúde mental, de modo que as pessoas possam perceber que realmente falar de saúde mental é de extrema importância. Quando olhamos para a questão das mudanças climáticas, podemos aqui perceber que as mudanças climáticas podem afetar a saúde mental. Percebemos, ainda é o slide anterior, desculpa. As mudanças climáticas podem afetar a saúde mental. Contudo, seus impactos são distribuídos de forma desigual. O colega, em algum momento, aqui esteve a falar da questão de... Quando falamos de ser desigual, este impacto que é distribuído de forma desigual, é porque, por exemplo, em alguns países mais desenvolvidos, que têm algumas indústrias que emitem mais gases, por exemplo, são os que têm mais recursos para poderem enfrentar esta questão da mudança climática. Isto quando nós comparamos em algum momento com os países que também são mais afetados e que são de baixa, e são países menos desenvolvidos. Além disso, conseguimos perceber que, além de haver uma certa desigualdade na própria distribuição, quando olhamos para a mudança climática versus saúde mental,
Encontramos também situações como a vulnerabilidade das próprias populações. Sempre que as pessoas estão expostas a um cenário de mudanças climáticas, encontramos aqui também populações que encontram-se muito vulneráveis. Estamos aqui a falar de crianças, estamos aqui a falar de mulheres, estamos aqui a falar de idosos. São pessoas que sempre que estão expostos a um cenário de mudança climática, acabam sendo sempre expostos. Encontramos também situações, além de populações vulneráveis, a questão da diferença de gênero. Sempre que ocorre uma situação de uma mudança climática, vamos lá, eu vou olhar para a questão de cheias. Sempre que ocorre estas mulheres, temos situações em que até podem ter gravidezes indesejadas por causa do próprio abuso. Enfim, temos aqui várias situações que podemos encontrar de grande exposição para este grupo também vulnerável. Mas importa-nos também falar assim de uma maneira muito liga o que seria isso de saúde mental. O que é ter saúde mental? Ter saúde mental é estar bem consigo mesmo e com os outros, e ser capaz de perceber suas próprias capacidades e fraquezas, saber lidar com as emoções positivas e negativas e reconhecer os seus limites e buscar ajuda quando necessário. Então, quando nós olhamos para o impacto das mudanças climáticas na saúde mental, nós aqui podemos encontrar situações como estresse, ansiedade, que quando estamos perante uma situação em que pessoas desencadeiam medo de desastres naturais, preocupações com o futuro, isso pode causar um estresse e uma ansiedade. Temos transtornos do humor, a sensação de desespero e perda associadas a eventos climáticos também podem contribuir situações de trauma e luto, a perda de propriedades, lares, de casas, em algum momento, até mesmo a morte de seus entes queridos em desastres naturais pode resultar num trauma e de um luto profundo. Temos a questão da insegurança e deslocamento. A insegurança alimentar e o deslocamento forçado devido às mudanças climáticas podem sim aumentar a sensação de insegurança e aflição mental. Então, quando não basta só falar do impacto, é necessário aqui vermos que existem algumas doenças mentais que podem estar associadas a esta passagem de um evento climático. E encontramos, porque existem vários fatores de risco que podem influenciar no desencadeamento desses transtornos mentais. São fatores sociais, por exemplo, é uma pessoa que estava habituada a viver em um determinado meio social, com outras pessoas, então já tinha um certo convívio com os seus vizinhos e está exposta num cenário em que ela já é afastada daquele ambiente porque está num centro de reabilitação com novas pessoas. Então, isso em algum momento pode criar aqui alguma situação nesta pessoa. Temos também questões econômicas. É uma pessoa que vimos aqui que podemos ter secas, então em algum momento tem aquela situação da pessoa dependia da agricultura e em algum momento esta parte econômica também fica afetada. Quando se fala de mudanças climáticas, temos também a questão da exposição a temperaturas altas. Fala-se que exposições a temperaturas altas podem desencadear diminuições de níveis de sentimentos positivos, como aumento da irritabilidade, fadiga, aumento da agressividade. Isso nós não sentimos só para as pessoas que têm em algum momento traços para desencadear um transtorno mental, até mesmo para quem não tem, quando em algum momento temos aquele aquecimento. Pronto, isso tem a ver com aquecimento, não é? Quando temos temperaturas muito altas, facilmente esta pessoa pode ali fica cansada, começa ali pode até ficar em algum momento meio que agressiva. Então, tudo isso também tem a ver com a própria mudança climática. Então, temos aqui os diagnósticos ou as doenças mentais que possam estar associadas, como os transtornos de estresse pós-traumático, que seriam sintomas a reviver, sempre que a pessoa for a reviver o trauma, ou aquela situação em que ela esteve exposta, ela sempre, isso pode não lhe fazer bem. Então,
pode-se chegar a um diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático, mas esse transtorno não é algo que nós conseguimos perceber logo depois do evento estressante, não. Para chegar-se a um diagnóstico é porque precisa de mais avaliação. Então, temos a depressão, que são sentimentos de desespero, que às vezes não surgem naquele momento, não é? Em que são sinais ou sintomas que não surgem naquele momento, logo que teve a exposição, não significa que a pessoa logo vai desenvolver uma doença mental. Então, mas também depende do traço da mania, de como é que essa pessoa funciona. Temos situações de ansiedade generalizada, que é preocupação excessiva e dificuldade de controlar o estresse. Temos também transtornos de adaptação, que é aquela situação em que a pessoa já tem dificuldade em se ajustar numa nova mudança, num novo ambiente, não é? São aquelas situações em que a pessoa tem de recomeçar e a pessoa tem alguma dificuldade nisso. Contudo, temos aqui algumas propostas de medidas que podem ser tomadas para promover a resiliência psicológica face às mudanças climáticas na saúde mental. Colocamos aqui educação e capacitação, onde seria oferecer treinamento em habilidades de enfrentamento e resiliência para as comunidades e indivíduos, fortalecimento de redes de apoio, criar e manter redes de apoio social e comunitário para oferecer suporte emocional e prático, desenvolvimento de planos de preparação, que seria elaborar e divulgar planos de preparação para eventos climáticos e estratégias de recuperação, apoio contínuo, que seria garantir serviços de saúde mental que estejam disponíveis não apenas durante a crise, mas também como parte de suporte contínuo acessível. Estamos aqui a falar de situações de ofertas de apoio psicossocial, até mesmo no contexto comunitário. Quando falamos do acompanhamento psicológico em comunidades afetadas, temos aqui vários serviços que nós podemos oferecer, como terapias individuais, também em grupo, que seriam sessões de psicoterapia para indivíduos, grupos, para tratar um determinado estresse, para tratar um determinado trauma, uma determinada ansiedade. Temos apoio psicológico de emergência, que seria que neste caso, iríamos disponibilizar serviços imediatos de modo de apoio psicológico durante e após o evento climático. Isto acontece. Temos aqui alguma fraqueza na oferta desses serviços, né, de apoio psicológico, mas sentimos muito, por exemplo, ano passado, sim, foi ano passado, quando teve aquela situação em Maputo, província, tivemos lá várias brigadas de saúde mental, onde consistia em psicólogos, iam até o centro de reabilitação, nas escolas onde estavam as famílias, e faziam atividades com as crianças, faziam com as crianças, faziam com os encarregados de educação, faziam ali terapias individuais e também ofereciam esse apoio psicológico e também ofereciam apoio psicossocial. Programas de resiliência e prevenção, implementar programas para ajudar as pessoas a desenvolver habilidades de enfrentamento e resiliência. Temos também a questão da consultoria comunitária, que seria facilitar a criação de redes de apoio e grupos de discussão para promover a coesão e suporte mútuo. Em relação ao papel de saúde mental, as comunidades que se encontram em zonas de risco, nós temos aqui algumas propostas. Alô, Yandira, desculpa. A tela não está bem visível, não está completa. Ok. Acho que a colega está com alguma dificuldade de projetar toda a tela, uma vez que está a projetar a partir do telefone. Peço desculpas pelo constrangimento. Então, continuando, temos aqui o papel. Temos aqui o papel da saúde mental às comunidades que se encontram em zonas de risco. Temos como propostas o planeamento. Talvez poderíamos pedir a tua Jandira, como o acesso à apresentação foi limitada, que também seja partilhada aqui para que os participantes tenham acesso a ela e possam também ver com detalhes um pouco mais o que está apresentando. Muito bem.
Muito obrigada, doutora. Não sei se já terminou a sua intervenção, porque Ainda já não. o tempo de Só tempo já se foi. tá bem, ok. Mas acredito que deixei o essencial. Não estou a cortar. Se tem uma e outra coisa irrelevante, se puder dizer em 1 minuto, está aberto. Não, penso que ficou essencial, obrigada. Acredito que quero falar ao longo do tempo. Obrigada. Prontos. Então, depois da apresentação da doutora Jandira, vamos também ver aqui como deixamos essa apresentação para que todos tenhamos acesso. Também tem lá o grupo, não vamos colocar lá no grupo da comunidade da apresentação, assim todos poderemos ter essa apresentação, para podermos aprofundar um pouco mais, já que não nos foi fácil aqui visualizar. E também ficou aqui claro, um pouco mais claro ainda, sobre os principais impactos das mudanças climáticas na saúde mental. Entre tantos, nós vimos aqui a ansiedade generalizada, transtorno de adaptação. É interessante, isso fez recordar o IDAI, quando chegou à Beira, a informação toda foi correndo, mas as pessoas não estavam assim, tão preocupadas ou tão associadas às informações que se passavam sobre a passagem do ciclone. Era a primeira vez, ainda não havia passado o ciclone, a experiência do ciclone na cidade da Beira. Pronto, viveu essa experiência. Quando veio o ciclone seguinte, eu recordei uma experiência pessoal, quando meu cunhado pegou tábuas de madeira, e isso foi a semelhança de várias famílias. Aquilo foi um pânico em massa, madeiras que ele foi pregando em todas as janelas da casa, de até causar um terror, ficaram no escuro dentro por causa do medo, não é? Então, para vermos que, de fato, não é algo distante, os impactos na nossa saúde mental, no nosso bem-estar, as mudanças climáticas, elas chegam até lá, e se de alguma maneira é alguém que já está enfrentando desafios como depressão, tem desafio para a gestão de emoções, são pessoas que já estão a viver desafios, né, no meios produtivos, esses impactos serão ainda mais acentuados. Com isso, também vamos convidar aqui a nossa oradora, a doutora Kátia, que vai trazer também um pouco da sua experiência e também experiência do contexto dela, o brasileiro, que nosso povo irmão também, as realidades, né? Embora são contextos diferentes, mas as mudanças climáticas acabam se manifestando e intervindo na nossa parte humana como um todo, né? De uma forma similar. E doutora Kátia, pronta aqui? Juliana? Sim. É possível dar a palavra a Félix e Mira? Levantaram a mão aí, senão podemos deixar para o fim. Sim, nós deixamos aqui que vamos correr apresentações todas. Eu iria pedir aqui a Mira e a Félix muito mesmo atenção para guardar um pouquinho as questões. Daqui a mais 10, 15 minutinhos, vamos todos poder colocar as nossas questões. Os oradores vão falar todos, porque é para não perdermos muito tempo nas respostas e acabamos passando do fundo do tempo. Obrigado, é pacífico. Obrigado. Doutora Kátia. Olá, voltando então. Obrigada. Agradecendo a participação de todos, né? Agradecendo também esse convite de participar, né? De poder compartilhar um pouco do da minha história também, porque eu também vivenciei essa história, isso aconteceu aqui na minha cidade também, e todos os participantes, né, falaram um pouco, né, de algumas experiências, né, do fato mais, vamos botar assim, teórico, e então eu também vou acrescentar a prática, né, que infelizmente, né, eu também passei por essas questões climáticas aqui na minha cidade, né, que foi, né, muito, né, constante,
porque foi uma das enchentes maiores que nós tivemos no Brasil, de proporção, e também de durabilidade de tempo, porque ficamos em torno de mais ou menos 40 dias com esse sofrimento, tá? E o qual eu também, no caso, eu quero colocar que eu trabalho aqui como psicóloga clínica, atendo em consultório e também em clínica, né? O assunto, no momento que foi abordado lá, através das minhas redes sociais, foi também em conjunto para trazer amparo, para trazer acolhimento, porque também eu fui psicóloga voluntária, né? Fazendo atendimentos online e fazendo atendimentos presenciais. Então, todo o fato que vai ser colocado aqui também foi não só pela ótica de uma pessoa que, vamos colocar aqui, esteve no local, que participou também, que viu toda essa situação e o desenrolar todo, que ainda se mantém, né? Algumas regiões ainda há alagamentos e tudo, mas nada tão grave quanto o que aconteceu lá no princípio do mês de maio, tá? Eu gostaria também de partilhar ali uns slides, uma apresentação. Eu vou tentar ver por aqui, que eu estou pelo notebook, mas, de repente, caso não der, eu vou fazer a apresentação sem o material. Obrigada, fica à vontade. Se puder, por favor, quando aparecer para vocês, se tiver... Se tá... Para mim, está tudo ok aqui. Está mesmo iniciando a apresentação. Sim, eu visualizo. Visualizamos Visualiza. todos. Uhum. Tá Eu tudo. também Oi? Sim, sim, está visível. Sim, sim. Está visível. Está visível? Tá. Então, tá. Então, vou começar, então, a apresentação. Bom, a narrativa vai ser, né, todas as situações que nós todos já colocamos, o colega ambientalista, engenheiro, a colega psicóloga, a gente vai acabar tendo repetições, né, porque o tema, ele não tem, né, tantas outras coisas, né, para ser colocado, mas, como eu disse, eu vou fazer acréscimos somente na experiência, né, da vivência que eu tive aqui. Bom, começando, então. As enchentes apresentam desastres naturais decorrentes devastadores, apresentado diretamente com a vida da comunidade, gerando uma série de consequências econômicas da saúde e saúde pública, né? Em maio de 2024, no caso, nós enfrentamos, né? A minha cidade enfrentou essa enchente, que foi muito severa, que destruiu cidades inteiras, cidades que não tem mais como voltar, porque não existe mais como voltar para aquele lugar, porque não existe mais casa, não existe nem, as pessoas não têm nem como ter ideia onde estavam suas casas. Então, foi uma ruína extrema, né? Foram muitos municípios afetados, muitas cidades afetadas, foi um deslocamento populacional e perdas de vidas. Nós estamos falando aqui que já estamos em 163 perdas, né? Mas acreditamos que esse número ele é 3 vezes mais do que isso, né? Então, houve danos físico-econômicos e foi profundo e duradouro. E, claro, logicamente, que
houve, né, afetou a saúde mental, né, dos indivíduos, aquele diretamente que sofreu com a enchente, que teve a sua casa perdida, seus bens perdidos, aqueles que perderam pessoas, mas também aquelas pessoas, né, que também estavam em outros lugares, na minha região, que não teve a questão da água, da enchente, mas afetou psicologicamente, porque diretamente ou indiretamente todos estavam envolvidos nessa situação, né? Quando estavam, eu digo assim, estão, tá? Porque isso ainda para nós está acontecendo. Não na questão climática, porque a questão climática não está havendo mais, as chuvas, né? As enchentes, mas toda a questão de estrutura ainda nós estamos nessa fase, tá? Bom, esse artigo, né, esse trabalho que eu estou aqui, né, apresentando para vocês, né, ele vai ter uma percussão de longo prazo, porque, como eu digo, eu não tenho como saber, né, a gente não sabe quanto tempo ainda isso vai se manter. E, logicamente, que começou a ter, né, já havia, né, não que começou, mas já começou a ser mais significativo alguns problemas psicológicos, né, transtornos pós-traumáticos, ansiedade, depressão, né, então o indivíduo ficou com uma questão psicológica exacerbada pela perca de bem, interrupção da vida cotidiana, incerteza sobre o futuro, né, e o que né, eu pretendo aqui, né, eu pretendo mitigar, né, os impactos, tudo com a questão desse estudo. Foi feito um questionário que foi apresentado em algumas faculdades, universidades aqui, para coletações, né, coletar dados sobre como as pessoas se sentiram naquele momento e como estão nesse momento, né? Esse estudo ainda não foi finalizado pela questão que todo esse impacto foi muito recente. Então, a gente não conseguiu ainda finalizar, né, esse estudo, mas a gente já tem algumas questões que a gente já pode partilhar, né, falar sobre o que nós notamos como profissionais da área da psicologia nessa situação, né? Foi desenvolvido alguns suportes no momento, suportes governamentais, né, algumas instituições também, né, a questão do trabalho voluntário também houve, né, nesse momento, para poder chegar a esses resultados de pesquisas, porque nós coletamos, como foi tudo nessa nossa, no caso, na minha região, então teve como, cidades próximas, teve como coletar dados também naquele momento, tá? Bom, o que chegamos a algumas conclusões, pela conclusão do questionário, pela questão de pesquisa, é que esse aumento foi exacerbado, foi uma grande questão que as pessoas começaram a ter um sofrimento psicológico, desenvolvendo mais do que o imaginário, porque a questão da ansiedade teve um aumento de 91%, né? Casos de depressão teve um aumento de 60%, então, transtornos que também não é somente esses transtornos que foram acompanhados, né, e diagnosticados, né, também teve um aumento do suicídio também, tá? Porque as pessoas, né, grande parte das pessoas, elas tiveram, né, foram afetadas por todas as questões que foram colocadas anterior. E a questão da desesperança, né, das pessoas que acabaram, né, tendo
as suas vidas interrompidas de alguma maneira, familiares que luto, né, a perda de familiares também, né, aqui, no caso, na minha experiência, eu tive familiares que perderam tudo, que moravam em ilhas aqui próximo, no caso, muito próximo da cidade, e que a desesperança, a dor, sabe, do ser, né, porque às vezes a gente comenta, né, que, bom, as pessoas estão vivas, que bom, né, mas tem tudo um valor, né, tem tudo uma história, são pessoas que perderam, às vezes, a questão da história, coisas pessoais que demoraram muitos anos para constituir algumas coisas. Então, cada um sofreu e teve uma dor, né? E que ainda existe muitas coisas para ser feita aqui, no caso, né? Mas existe algumas barreiras, né? E até a questão governamental existe também, ainda que, né, é um país que também tem, que sofre também com a questão econômica também. Então, é isso que eu gostaria de partilhar para vocês sobre isso. O questionário, como eu já falei, né, ele não terminou ainda, então provavelmente nós vamos ter mais à frente alguns outros dados que possam ter também algumas outras questões de saúde mental que possam, de repente, nesse outro momento, quando for finalizada essa pesquisa, então a gente não tem a finalização ainda. As ameaças, né, de todas as questões dos abrigos, que quando as pessoas que sofreram, vão botar assim, violências, abuso à mulher, né, crianças também sofreram abusos, algumas coisas não foram relatadas, porque, como eu falei, foi tudo muito recente. Então, estamos falando de apenas 2 meses de tudo que aconteceu. Então, tem coisas que ainda não foi publicada, não foi falado, e isso no decorrer que vai ter mais entendimento sobre tudo isso, né? Então, assim, eu quero falar agora sobre os transtornos, né? A ansiedade, a questão do pânico, né? A ameaça iminente de experiências, de vivências, a enchente de gerar altos níveis de ansiedade. Isso aqui o que acontecia aqui? A gente via as notícias e todo o tempo a gente tinha que... Eu estou contando agora sobre a minha experiência, tá? E nós ficávamos muito apreensivos com as notícias, porque cada vez aumentava mais o nível das águas. Então, como a minha cidade, ela é uma cidade como se fosse uma ilha, e ela tem lagoas ao redor e o Oceano Atlântico, nós estávamos muito, né, ansiosos por causa da questão do aumento desse nível das águas. Então, todo o tempo tinha notícias, né, no qual que, naquele momento, eu aconselhei, sugeri aos meus pacientes que não ficassem olhando tanto, mas era algo que todo mundo falava, então não tinha como ter um domínio sobre essa questão. E acontecia de nós levantarmos e ter várias notícias que a água tinha subido em tal lugar e que nós não íamos poder ir em algumas zonas da cidade. Algumas pessoas estavam ilhadas, trancadas em suas casas, tinha que ser feito resgate, às vezes bem rápidos, porque
poderia subir muita água e ali não poder entrar mais ninguém para resgatar aquela família, aquelas pessoas. Animais, foram muitos animais resgatados, né? Muitas pessoas idosas, né? Foi uma precariedade geral em saúde. O hospital da cidade, os 2 hospitais que a cidade tem foram totalmente alagados, tá? E as pessoas, né, não poderiam correr até um posto de saúde, um hospital, porque estava acontecendo que não tinha nem esse amparo naquele momento. Tá? Desculpa, Então, Kátia, sem querer interromper, era só mesmo para alertar o fundo de tempo. Sim, sim. E assim, foi vários dias até, né, hoje está mais estável essa questão climática. Tá? Então, acho que eu passei um pouco da experiência na prática aqui. Tá? E o que nós podemos, né? Qual é a minha sugestão? Como nós podemos lidar com esses aspectos, né? Porque essa questão climática, ela não termina com um evento ou 2 eventos, vai continuar essa questão toda. Então, estratégia para o enfrentamento das questões, né? Primeiramente, né, buscar ajuda psicológica, o amparo, né, com terapeutas, né? E isso pode ser causar, logicamente, todos esses aspectos causaram traumas, causaram muitas perdas, né? Perdas em geral, econômica, social, tá? Então, buscar terapia, buscar, né, o acompanhamento nas redes de apoio, né? Então, manter a questão da resiliência na comunidade, né? O fortalecimento de vínculos, né, com a família, com os amigos, né? Porque nesse momento muitas das pessoas foram amparadas por pessoas amigas, conhecidas, familiares, né? Então, foi um grande voluntarismo nessa área, tá? A disponibilização de webinários, de conversas, debates que possam gerar o entendimento, o conhecimento sobre esses aspectos, tá? Também é muito importante a intervenção, também o aconselhamento, e eu acredito ainda mais sobre isso, a empatia, o acolhimento uns dos outros, sabe? De ter o contato uns com os outros, de pensar no outro ser, nas suas dificuldades humanas, né? Isso que eu penso mais ainda, né, do que a questão toda que eu tenha falado aqui, né, de se que muitas vezes não conseguimos perante as questões governamentais, mas o apoio da comunidade, o apoio, né, das de educação, conscientização contra os desastres, né? O que nós temos feito por aqui, né, de algumas cidades que ficaram somente a telhado, né? E eu gostaria de finalizar agradecendo a todos, né? E que eu possa ter acrescentado com toda a minha fala alguma coisa, né, que possa ter ajudado e contribuído com todos. Muito obrigada. E agora eu passo
Obrigada, Kátia. Acrescentou, fomos todos acrescentados. E como nós podemos ver aqui as imagens, não diferem muito também do que acontece no nosso contexto, as enchentes, né, que nós já vivenciamos. É mesmo um fenômeno global. E volta aqui também com a exposição da tua Kátia, que a questão do estresse, da depressão, da ansiedade, acabam debilitando, gera aquela sensação de impotência. São alguns dos impactos, né, das mudanças climáticas na saúde mental. Li num artigo e gostei muito dessa afirmação que até acabei também tomando, que as emoções, não é? Elas são a base da ação. A emoção, ela leva à ação ou à inação. Então, se as mudanças climáticas afetam tanto assim a nossa saúde, nós podemos, de certa maneira, ou termos a capacidade para agir ou para não agir, não é? Já agora nós estamos abertos, não é, a esse nosso momento de interação, também compartilhamos aqui as visões, deixar as vossas questões e com um maior olhar sobre também as alternativas, não é? Que soluções podem ser criadas olhando para esse contexto e ainda com desafio acrescido das mudanças climáticas, estereotipada e com há vários preconceitos em torno. Então, temos aqui a mão do Luciano levantada, tem o seu momento, pode colocar também a seguir, o Finar também vai poder colocar, e a seguir o Simon, a seguir a Mira. Então, nós vamos ter aqui também um tempo, no fundo, no máximo de 15 minutos para interação. Então, vamos, não é? Sim, Luciano está aberto, pode colocar. Sim, boa noite. Mais uma vez, como estamos a falar sobre impacto, como está a se falar sobre impacto, saúde mental devido às mudanças climáticas, surgiu-me uma dúvida aqui acerca desses aspectos importantes. Então, tem verificado que cá em Moçambique vamos a passar umas dificuldades grandes, o que diz respeito aos ataques a Cabo Delgado. Querendo como não, isso tem causado aquele que está o empobrecimento do próprio solo, através da população que tem passado, saindo de uma região para outra. Então, a pergunta é, será que a questão que está acontecendo em Cabo Delgado podemos também anexar ou fazer parte das mudanças climáticas, uma vez que a população passa o tempo a correr, já não há tempo de praticar aquelas que são atividades agrícolas. Então, com os acontecimentos, queimadas descontroladas, através das guerras, será que aqui não tem contribuído significativamente para o empobrecimento da comunidade geral ou as mudanças climáticas? Esta é a dúvida que eu tinha a respeito disso. Obrigado, ficou anotado. Então, vamos aqui anotar as questões e interagir de uma vez. A seguir, ao final, pode colocar também o final. Boa noite. Primeiramente, minhas sinceras desculpas. Estou a fazer a intervenção mesmo da rua, mesmo por causa do horário. Primeiro, gostaria de fazer uma questão direta para a comissão organizadora do evento. O evento tem horário de início, mas não tem horário de término, uma vez que sabemos que em Moçambique a questão dos megabytes, a internet está extremamente cara. Sim. Eu queria mesmo, não tenho mesmo questões, mas sim um contributo. Exato. Eu sou o Finar Henrique Sumaila, sou representante de uma organização nacional designada MULABA, que é a Rede de Conservação da Biodiversidade Costeira, Marítima e Recursos Hídricos da Zambésia. E nós temos ações ligadas mesmo a questões das mudanças climáticas. Nós sabemos que tudo aquilo que são os efeitos das mudanças climáticas tem um impacto altamente ligado à questão mental, à questão da saúde mental, porque
Primeiro, são eventos que acontecem num momento em que as pessoas não estão preparadas para receber esse tipo de baque, não é? E são questões que as pessoas não têm condições necessárias para responder aquilo que são, de forma antecipada, aquilo que são os impactos das mudanças climáticas. Então, há uma necessidade aqui de olharmos para aquilo, olhar de forma profunda, porque muitas das vezes o que é que pelo menos eu verifiquei quando estivemos a fazer o trabalho do assessment e apoio a algumas comunidades já no passado ciclone Fred, que afetou a província da Zambésia, é olhado mais a questão ligada à alimentação, à acomodação, mas a questão psicológica ainda não tem um tratamento que dê a primazia, para que possamos olhar de forma profunda, não é? Para podermos salvaguardar aquilo que é a saúde mental daquelas vítimas afetadas, direta e indiretamente, porque diretas são aquelas que são impactadas pelo fenômeno. Indireta tem aquelas que aquelas pessoas afetadas são seus familiares, seus parentes. Então, acaba criando um transtorno mental. E se essa pessoa não estiver altamente preparada para encarar essa situação, pode lhe sujeitar a outros tipos de problemas de saúde, assim como outras questões de saúde. Obrigado. Obrigado. E obrigado pelo reparo e pedimos desculpas, de fato. Já estamos fora do fundo do tempo, esperávamos iniciar às 9h30, terminar às 20h30, já estamos com 18 minutos em cima, e por isso vamos também pedir um minuto a cada intervenção, para que dê espaço também os oradores fecharem as respostas e colaborar. Simon, obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Eu sou Simon, Bernardo Simon. Portanto, quero agradecer primeiramente pelo tema. Eu sou mestre em mudanças climáticas e pela União Atlântico. E atualmente na Espanha, sou mestrando em gestão ambiental pela Unilicungo Quelimane. Portanto, este é um tema muito interessante. Eu, quando vi, de facto, mexeu comigo. E de todas as intervenções aqui das oradoras, ou dos oradores, só eu vou resumir isto em três questões importantes. As mudanças climáticas, como foi aqui dito pelo orador, que é uma questão de alteração do clima, portanto, considera-se assim num período de 3 décadas, considera-se, quando for feito um estudo, e num período de 30 anos, considera-se que o clima está em alteração. E realmente está em alteração, conforme muitos estudos afirmam, portanto, essa situação. E o que eu quero dizer é que olhar a questão das doenças é um dos impactos apenas. Olhamos para a questão mental, existe muito impacto das mudanças climáticas. Por quando se fala das mudanças climáticas, olhamos para a questão térmica e a questão pluviométrica, isto é, a questão das temperaturas, das chuvas. Depois, tudo isto causa essas enchentes que as oradoras acabaram apresentando. E temos desastres. Mas, em tudo, eu gostaria de trazer aqui 3 elementos, que são a vulnerabilidade, a adaptação e resiliência. As mudanças climáticas, elas vão acontecendo. Por mais que se pare com a emissão de gases de efeito de estufa, como se falou aqui na intervenção do primeiro orador, se não estiver em erro, que explicou e contextualizou essa questão das mudanças climáticas, nós sabemos que mesmo por mais que paremos com a emissão desses gases de efeito de estufa, ora aqui mencionados, hoje não vai ser possível travar esta situação. Isso significa que continuaremos a vivenciar os impactos das mudanças climáticas por causa das emissões históricas, isto é, as emissões já feitas desde a Revolução Industrial, porque cada gás de efeito de estufa tem seu tempo de permanência na atmosfera. Mas, olhando para essa toda a situação, nós precisamos de saber
é muito importante colocarmos lá, após o desastre, como aqui estava a se referir, o aconselhamento, uma intervenção psicológica é necessária, mas precisamos de olhar a raiz. Eu queria aqui trazer num outro sentido, a raiz, porque nós vamos ter as enchentes numa determinada área, retiramos a população ou a comunidade para a zona mais segura, e se voltar para lá, isto vai ser como se fosse uma bola de neve. Vamos girar, vamos aconselhar, vamos, portanto, colocar ali, portanto, a psicologia que é necessária hoje evento. Mas precisamos de perceber as causas. O que é que nós temos que fazer? Por isso eu disse, temos que trazer a questão de identificar as comunidades vulneráveis e tratarmos a adaptação. Vulnerabilidade é a predisposição de ser afetado por evento extremo climático, ok? E adaptarmos, significa que adaptar é o reajuste em função da situação climática que se vivencia hoje. O que é que podemos fazer? Quando nos adaptarmos, vamos atingir a resiliência climática, que é a capacidade de responder aos efeitos das mudanças climáticas. Então, esses três fenômenos, digamos, esses três elementos são importantes. Outra questão falou-se aqui de NGD, uma outra questão, quando se fala de NGD, o INAME, é necessário pegar esses dois órgãos, porque, como eu disse, as mudanças climáticas vão acontecendo, mas como uma forma de minimizar os impactos, temos o INAME, que tem um sistema de satélite de monitoramento. Sem querer cortar, Simon, o nosso tempo já está mesmo apertado. Obrigado. Não, mas pode fechar, é somente para alertar o fundo. Então, eu trago aqui esse triângulo, digamos, sim, este retângulo, triângulo, que estamos aqui por cima, o INAME, Instituto Nacional de Meteorologia, vai monitorar com o sistema de satélite. Temos o INGD, que é o órgão que comunica, recebe do INAME e comunica às populações. E, digamos, as populações, ou seja, as comunidades, elas vão tomando as medidas de prevenção. É importante observar esse triângulo de comunicação para reduzir os efeitos. É basicamente isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Obrigado. A Mira também havia levantado a mão, ainda tem a sua questão. E se alguém tiver uma questão direta para a doutora Kátia, agradecia que pudesse também colocar para ela poder responder. E Félix também havia levantado a mão, ainda... Não, pronto. Mônica ainda tem interesse em partilhar a questão. Boa noite a todos. Boa noite. Eu chamo me posso, sou estudante de Engenharia Ambiental e Gestão de Desastres. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar pela iniciativa, porque este tema é de caráter extremamente importante para as áreas de saúde, educação, meio ambiente, economia, enfim, diversas outras áreas. A doutora Jandira esteve aqui a falar acerca de estratégias de resiliência e recursos de saúde mental que podem ser implementados para ajudar indivíduos e comunidades a lidar com o estresse relacionado às mudanças climáticas. Então, a minha questão é bastante direta. Eu gostaria de saber como ou quais são as estratégias usadas para avaliar e monitorar continuamente a saúde mental das populações afetadas pelas mudanças climáticas. Pois eu acredito que é de extrema importância entender até que ponto essa questão pode afetar a qualidade de vida das pessoas e, sendo assim, podem-se elaborar estratégias de controle que sejam mais eficientes. Obrigada. Obrigado. Helder? Obrigado pela palavra. Quero primeiro parabenizar ao grupo pela esta oportunidade de fazer Desculpa, Helder, depois do Helder, a Mira será a última intervenção para depois as últimas apreciações e fechar. Mesmo por questão de tempo. Obrigado. Sim, Helder. Sim, eu dizia, quero parabenizar primeiro pela organização deste meeting e eu sou Helder Francisco, sou mestrado em Gestão do Risco de Desastre e Adaptação às Mudanças Climáticas pela Universidade de Queensland. Bom, falou-se muito bem aqui sobre as mudanças climáticas e os seus impactos. Bom, esses impactos geralmente afetam muito diretamente as pessoas que
principalmente os que dependem exclusivamente dos recursos naturais. Falo dos agricultores, pescadores, produtores de gados e entre outros, de forma direta, né? Porque eles têm as questões climáticas para garantir as soluções geralmente, pelo menos pela minha experiência, acredito que a assistência na saúde mental tem sido geralmente depois do desastre e afeta muitas pessoas que foram afetadas de forma direta. Como falava outro colega, que as pessoas, por exemplo, as pessoas secundárias não são muito afetadas pela saúde mental, que também afeta as pessoas indiretas. Mas a minha preocupação é, será que as pessoas que também são afetadas pelas mudanças climáticas, ou seja, eventos de evolução lenta, como a seca, principalmente para os agricultores e os produtores de gado, também têm tido acompanhamento na sua saúde mental em torno desta situação? Obrigado. Obrigada. Sim, Mira. Sim, Mira, boa noite. sim. Apesar daí aparecer Mira, estou usando o celular da outra porque meu estava a complicar a Tá internet. bem. Meu nome é Lima, Sim. de Unido. Eu apenas tenho de lamentar, tenho de sugerir em jeito de lamentação, dizer de que se nós estamos a falar de mudanças climáticas é porque são questões ambientais. Então, hoje está visíveis que mesmo as ONGs, assim como o próprio governo, olha pouco sobre questões de mudanças climáticas. Hoje só a atenção é virada para a questão de rapto, hoje só é virada a questão de violência baseada no gênero, questão do HIV, mas se esquecemos nós que estamos inseridos dentro do meio ambiente, que a alteração dessa vai influenciar, vai afetar de forma multifacetada no ser humano. Então, o meu sonho é de que voltemos também a olhar questão ambiental versus problemas que vão causar. Por exemplo, hoje em dia, os que viveram o ciclone Idai, todo mundo disse, é normal encontrar a dizer que eu nunca vi aquilo. Mas se fosse que existe, na verdade, uma estratégia de preparação de que os efeitos são esses, dessa natureza, como referia o Simon, as pessoas só se preocupam se as pessoas têm o que vestir, o que usar, mas, na verdade, olhamos poucas vezes em torno geral questões ambientais versus problemas que elas provocam. Muito obrigado. Obrigado. Sim, então eu vou pedir aqui, de certa maneira acabamos percebendo que as questões, elas estiveram mais em torno, não foram mais questões, foram observações em torno do fenômeno e da saúde mental e outras relacionadas. Questões propriamente ditas que nós acabamos percebendo duas, que é a percebermos a relação entre o conflito em Cabo Delgado, se também, de certa forma, não acaba influenciando nas mudanças climáticas, não é? E iria pedir aqui aos nossos oradores para responder a questão. Também tem a questão lançada, não é? Sobre as estratégias, né, de resposta, se tem tido acompanhamento ou não. Doutora Jandira, Amilcar, doutora Cátia, podemos, logicamente, sobre o Cabo Delgado, a doutora Cátia não vai poder responder nada a respeito. Bem, eu, enquanto a Amilcar se prepara, vou dar aqui a minha opinião e depois vou aproveitar também e deixar alguns conselhos que possam ajudar o ambiente e a saúde mental. Obrigada. Sobre o enquadramento da guerra na situação das mudanças climáticas, na minha opinião, é que não se enquadra, ok? São aspectos relacionados a conflito humano e a solução existe e é possível ter solução. E nós, quando falamos de mudanças climáticas, estamos a falar nada menos aquilo que normalmente o homem não tem, ou seja, não é causado pelo homem, mas o homem tem, de facto,
influência na situação das mudanças climáticas. É um efeito natural que o homem não decide, acontece naturalmente quando nós falamos das mudanças climáticas, mas o homem tem de facto uma contribuição direta ou indireta, de forma que este ambiente possa ser alterado a partir da ação humana que o próprio homem acaba influenciando. Então, sobre a guerra, o enquadramento, a minha opinião, não se enquadra com a realidade das mudanças climáticas. Mas sim, pode se enquadrar na questão do deslocamento de pessoas e bens, e assunto de guerra e conflito, etc. Entretanto, como nós ouvimos aí da doutora Kátia e da outra colega que falou acerca da saúde mental e, sobretudo, são mais eles, a psicologia nos ensina a questão do bem-estar social. Falar da saúde mental é falar do bem-estar social, e que de facto tem uma ligação com os aspectos das condições do apoio social, e também está relacionado às mudanças climáticas. Estamos a falar do assunto do ambiente, estamos a falar também dos aspectos econômicos. Entretanto, ou seja, o nosso bem-estar está relacionado a esses aspectos sociais, ambientais e econômicos. E falar do ambiente, eu gostava aqui de deixar alguns conselhos que talvez possam ajudar a futura geração. Sou da opinião que devemos incluir o pacote de educação ambiental nas nossas famílias. Devemos incluir o pacote de educação ambiental nas escolas. Devemos sim incluir o pacote de educação ambiental em toda a esfera econômica e social. Devemos, de alguma forma, passarmos a adotar nova realidade, a nossa forma de viver, começarmos a odiar viver com lixo, começarmos a odiar viver numa casa sem árvores, começarmos a colocar uma consciência mais ambiental. Começarmos também a odiar, a partir de hoje, a questão de consumo de produtos que estão embalados em plásticos não recicláveis. Então, esta consciência humana parte de nós, e se realmente queremos mudar, essa mudança de 3 aspectos, que é odiar o lixo, odiar ficar numa casa sem árvore, e também começar a consumir produtos com material reciclável. Então, estes aspectos podem, de certa forma, melhorar a nossa forma de viver e também contribuir para o meio ambiente. Obrigado. Obrigado. Doutora Xandira, Amilcar. Sim, mais uma vez. Obrigado. Só para acrescentar aqui no que o Marcos já estava a falar, em questões de prevenção, né, ou mitigação das mudanças climáticas, como eu já estava dizendo no princípio, as mudanças climáticas estão a surgir por causa da alteração do meio ambiente. Então, entre as medidas de conservação, né, nós temos aí plantio de mais árvores que vão ajudar naquela que é a retenção do dióxido de carbono. Temos aqui também conservação das florestas existentes. Temos a gestão adequada de resíduos sólidos, porque sempre que nós vamos queimar os resíduos sólidos, vamos emitir mais gases. Então, se nós reciclarmos os resíduos, estaremos a reduzir a quantidade de gases que são emitidos. Tendo em conta que também temos emissões históricas que vão fazer com que hajam mais eventos extremos, não? O INGD tem que preparar uma equipe de emergência para aquelas zonas que são consideradas vulneráveis, porque acredito que, usando as tecnologias de informação geográfica, que é o SIG, nós podemos ter aí zonas que são vulneráveis em Moçambique, e podemos aí alocar equipes que vão estar de plantão, que vão formar a população sobre medidas de mitigação, sobre medidas de recuperação em caso de eventos extremos. E a questão da guerra em Cabo Delgado, atualmente
pode não estar a afetar, sim, mas quando tivermos a continuidade deste evento da guerra e houverem lá queimadas descontroladas, houverem lá abates de grandes zonas florestais, isso sim pode influenciar nas mudanças climáticas. Mas até agora é só um evento político e não tem muita influência nas mudanças climáticas. Obrigado. Muito bem, obrigado. Aqui nas mensagens, nós vemos aqui algumas respostas. Temos da Rosita, que ela aqui traz a apresentação da educação ambiental também como uma das soluções, não é? Educar mais para prevenir e gerar soluções ao invés de só remediar ou respostas de emergência, não é? E também tem aqui outra resposta também da Rosita, que está mesmo em termos desta questão da preparação e adaptação, não é? E temos também aqui também comentário do Simon, que ele vem repisar um olhar diferenciado de que a guerra de Cabo Delgado tem sim impactos nas mudanças climáticas no contexto das queimadas das florestas. De fato, com mudanças climáticas, nós percebemos ali um conflito, não é? E guerra também é outro conflito, apesar de serem conflitos dentro do nosso contexto humanamente falando, apesar de serem conflitos com causas diferentes, mas no final do dia acabam convergendo, de certa forma, para aquilo que são ações que no final do dia repercutem no efeito de mudanças climáticas. Também quero concordar com essa apreciação, não é? Mas também concordamos que são conflitos diferenciados, e que de certa forma influencia, não é? Obrigado, doutora Jandira, para completar aqui a questão da resposta a acompanhamento das famílias que vivem esses eventos, não é? Na componente de saúde mental, que estratégias estão sendo feitas de concreto e até que ponto também, como governo, as ações da vossa apreciação têm sido olhando geralmente para a resposta do impacto da saúde mental. Ok, obrigada. Obrigada pelas contribuições de cada uma das pessoas que aqui estiveram. Penso que foram brilhantes, foram interessantes. Uma das questões que foi feita era em relação às medidas que podem ser tomadas para promover a resiliência psicológica. Durante a apresentação, teria falado de 4 medidas. Aqui apresentei 4 propostas de medidas, como sendo a educação e a capacitação, que seria para poder desenvolver habilidades de enfrentamento de resiliência para a comunidade e para os indivíduos. Tem o fortalecimento das redes de apoio, desenvolvimento de planos de preparação e apoio contínuo. Agora, indo para a questão que a doutora acabou reforçando, há sim um trabalho que é feito pela saúde mental. Existem sempre equipas de apoio que têm trabalhado nos centros de reassentamento. Acabei falando, acho que durante a minha intervenção dei exemplo de Maputo província, quando tivemos uma situação, aquela situação das inundações. Então estiveram lá psicólogos, técnicos de psiquiatria e deram lá este apoio às famílias que foram afetadas. Então, como governo, há um trabalho sim a ser feito com as pessoas que são afetadas por estas inundações. Penso que eram só essas questões que me foram feitas. Obrigada. Obrigado. Pronto, tem também aqui a apreciação deixada pelo já me foge o nome, que é Luciano, não me recordo muito bem, mas sobre a capacidade das comunidades em responder. Foi uma observação, não é? De fato, é perceptível que, principalmente nos nossos países, né, de baixa renda, a capacidade de resposta das comunidades diante dos desafios é praticamente precária, e os discursos estão voltados sempre para o apoio também exterior, de certa forma justa, mas uma abordagem, não é, que pode trazer soluções de médio e longo prazo é quando nós realmente começamos a voltar o nosso olhar para gerar ou apoiar a comunidade, a gerar capacidade de autorresposta, não é? E quando nós falamos aqui da questão da educação, capacitação para habilidades de enfrentamento,
voltamos sempre àquela cerne da educação. Quando se fala também dos impactos das mudanças climáticas na saúde mental, a primeira ação apontada tem sido mesmo a questão da educação, esse preparo das pessoas para gerenciar as emoções, para não somente esperar os eventos acontecerem para poder sair da situação ou então encontrar soluções, mas também alguma base de precaução para antecipar-se, não é? Mas, ao mesmo tempo, do outro lado da moeda está lá a dificuldade do poder econômico para se preparar. No entanto, continua sempre aberta essa chave da questão da educação e no compreendo da saúde mental. Nós temos um braço que também chamamos de educação emocional, uma vertente, uma abordagem que está sendo levantada em que nós preparamos as comunidades, como também foi muito bem dito aqui, no entendimento sobre de fato mudanças climáticas, a coparticipação na ação diária de cada indivíduo e como se posicionar, porque se nos lembrarmos, essas comunidades construíram as suas casas por si próprias, não estava lá o governo a construir com elas, não é? Então, quer dizer que, de alguma maneira, há um potencial dentro delas que, com um apoio adequado, tanto na vertente física, na vertente mental, não é, ambiental, elas podem conseguir se reerguer, não para serem apoiadas, mas para serem coparticipantes na adaptação, não é? Então, esse é um tema que nós vamos deixar para a próxima discussão, que é o papel da educação emocional como resposta para a geração da resiliência face às mudanças climáticas. É o nosso próximo webinar, onde vamos dialogar um pouco mais para aprofundar, olhando para soluções alternativas, porque o problema já conhecemos, está lá e vieram para ficar, mas como é que nós nos posicionamos, né? Não sei se temos mais alguma coisa a acrescentar, já saímos do nosso fundo do tempo, queremos agradecer a paciência e a perseverança, sabemos os desafios dos megas, principalmente no nosso contexto, no nosso país, não é? Muito obrigada a todos. Sim, Helder, quer acrescentar algo, por favor? Tem só um minuto para fechar. Sim. Exato, Fala-se muito da educação, sensibilização. Este é um dos fatores importantes, com certeza. Mas mais do que sensibilizar as pessoas, nós precisamos de criar mecanismos sustentáveis para que essas pessoas possam adotar certas medidas para se adaptar. Ora, vejamos, nós podemos sensibilizar as pessoas para saírem de uma zona que é considerada vulnerável para uma zona segura, mas esquecemos que as pessoas estão naquela zona vulnerável porque lá tem fonte para garantir a sua sobrevivência. Falo de pesca, falo da agricultura, e colocamos numa zona que ele não consegue nem sequer ter essas condições para poder continuar com a sua atividade econômica. Então, eles acabam voltando de novo para aquelas zonas vulneráveis. Então, é preciso criar mecanismos sustentáveis para que as pessoas que são movidas de um ponto para o outro tenham uma vida segura e também tenham fonte de suas subsistências. Obrigado. De fato, muito justo o que apresentou Helder. É educação, mas o que aqui íamos deixar é só mesmo provocação e para nossa reflexão. Educar é muito mais do que chegar e dizer para uma comunidade aqui tem riscos, temos que sair e vamos para o lugar X. É um processo em que nós temos que treinar não somente mostrando o problema, mas uma construção participante em que a própria comunidade consegue perceber e ela mesma começar de forma proativa a mapear e se posicionar para ela mesma até sugerir não ser retirada de um lugar para outro. Mas é um outro tema, é um outro contexto que nós vamos aprofundar, que é a educação, mas de que forma? Como falamos aqui, criar mecanismo. Que mecanismo? Então, podemos deixar para um outro fórum, porque neste aqui já o nosso tempo já se esgotou e agradecemos a todos a participação, a paciência. Temos ainda lá o grupo, a comunidade, podemos continuar a dialogar lá, havendo apreciações, partilha de artigos, fontes. A comunidade RAIS é uma comunidade no âmbito de um projeto que é mesmo para a geração de uma ferramenta de educação emocional
para construir resiliência das comunidades afetadas por mudanças climáticas. Esse é um início. Então, queremos, através disso, criar um engajamento e unirmos a vários parceiros para encontrarmos alternativas em que nós colocamos as comunidades não somente como recebedoras de apoios, mas como co-participantes no processo de adaptação ou preparação às mudanças climáticas. Obrigado, boa noite. Vejo que Simon ainda aí tem a mão levantada, mas o tempo já nos foi. Se puder deixar ainda na nossa comunidade ali, agradecemos e vamos continuar a dialogar. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Um abraço a todos. Obrigada.